Agora sim, nós já conseguimos ajustar melhor as imagens aqui. Eu acho que está todo mundo conseguindo me enxergar bem, dando as boas-vindas aos nossos seguidores aqui, tanto de ambas, né? De ambas as redes sociais. Estamos live para falar sobre esse tema bastante importante. Descubra por que você não consegue se expressar. Então, como nós estávamos falando, a primeira pergunta é: como que está a sua motivação para aprender inglês? Né? Então, essa é uma pergunta bastante importante, né? Como que está a sua motivação? Mas, além da motivação, nós vamos falar de outros pontos também, né? Então, motivação, falta de conhecimento sobre o idioma. Então, muitas vezes, você não tem o conhecimento necessário para que você possa ter uma comunicação mais segura, ou seja, talvez não esteja estudando de forma concreta, ou melhor, de forma sustentada, né? Dando um segmento no seu desenvolvimento em inglês. Então, a gente estuda um pouquinho uma semana aqui no aplicativo, outra semana nós assistimos alguns vídeos ou seguimos algumas instruções, né? Tem várias dicas hoje aí nas mídias sociais de como você montar um roteiro para que você possa estudar sozinho, sozinha, por exemplo, né? E talvez esteja faltando essa continuidade, né? Essa frequência, questões de ansiedade, falta de autoconfiança, se comparar com outras pessoas e algumas crenças. Nós vamos falar sobre vários pontos nessa noite, né? E que vamos trazer aqui em discussão para que possamos chegar juntos né, em um ponto comum, né, para que você possa realmente chegar nessa conclusão. Qual o motivo o que te bloqueia, né? O que faz com que você não consiga se comunicar em inglês? Então, esse é o tópico, né? Esse é o tema da nossa live de hoje. E aí, falando um pouquinho sobre esse primeiro ponto, né? Que é a motivação. Então, como que está a sua motivação para estudar inglês? Essa pergunta, ela é muito importante, por quê? Porque você caminhar para se desbloquear, ou melhor, para que você possa se desenvolver, para que a sua comunicação flua, você precisa de prática. Mas para que você possa ter uma prática regular, você precisa de motivação. Então, é inevitável, você precisa ter essa motivação para estudar inglês. Poxa, mas eu não gosto muito de inglês, eu tenho que estudar, né? Não é algo assim que vem de forma tão natural. E aí nós vamos falar sobre dois tipos de motivação. Então, essa motivação integrativa, que é aquela contrária da sua, né? Desse exemplo que eu dei agora, ou seja, que você, naturalmente, você tem um desejo de estudar inglês, é natural para você. Essa motivação natural, ela é a motivação integrativa, né? Onde você já observa grupos que falam inglês, você admira e você tem esse desejo interno de buscar isso. Então, é a motivação interna, assim. Porém, nós temos a motivação instrumental, que é a motivação externa, né? Que é aquela questão de preciso fazer uma viagem para o exterior, para ter uma promoção no meu trabalho, eu preciso falar inglês. Então, é algo do externo que nos chama para a atenção e nós vamos em direção a um curso de inglês a se desenvolver. Independente de qual seja a sua motivação interna ou externa, é importante, em algum ponto, você encontrar realmente esse desejo maior, né? Ou seja, buscar um caminho para que você goste do seu curso, que é algo que na English Touch nós falamos muito, né? Sobre enjoy the ride, que é muito importante esse gostar de fazer as aulas, gostar de tomar notas, né? De buscar uma palavra nova, ter a curiosidade em buscar um vocabulário novo, e aí você vai se familiarizando, vai se aproximando mais do idioma. Aquela nossa dica, né, que já está virando uma dica antiga, de produzir um diário, né? Como é que está o seu diário
aí em inglês? Você está construindo frases diariamente? Porque isso vai construindo internamente motivação. Você está conseguindo expandir mais o seu vocabulário, tema de nossas lives também, né? Essa expansão do vocabulário. Então, encontrar esse ponto onde você vai alcançar essa sensação de, nossa, como eu gosto, né, de falar inglês, como eu gosto de pronunciar as palavras em inglês, música, filmes, tudo isso vai trazendo essa motivação. E essa motivação que vai te levar a soltar mais na hora da comunicação. Por isso que a motivação, ela é muito importante, né? Vivemos numa sociedade, né? Vivemos numa sociedade em que nos diz, você fala inglês, né? Ou você está passando por uma entrevista de trabalho e alguém fala, podemos continuar a nossa entrevista em inglês, né? Então, essa sensação, muitas vezes, é colocada como, ou melhor, essa situação é colocada como um ponto de medo, né? Para que você tenha que sentir um medo para ter que aprender. E esse é um caminho que a English Touch não acredita, né? Não acredita nesse caminho de construirmos o desenvolvimento através do medo. Puxa vida, né? Good evening, Débora, dando as boas-vindas aqui ao Levi, Matheus também está aqui conosco, a Camila, olha só, good to see you, Jaque, good to see you there too, né? A Carol Barros também, todos aqui conosco na nossa live de hoje, muito contente. E nós estamos aí nas duas redes sociais, na rede social vizinha, né? Então, muito importante essa interação de vocês, a gente deixar um good evening, mandar uns coraçõezinhos aí também, né? Se quiser deixar comentários também, podem colocar em ambas as redes sociais, eu vou verificar e vou responder também as perguntas, que a luz agora está um pouco melhor, né? Então, para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre motivação, como que a motivação vai te ajudar a se expressar com mais fluência em inglês, né? E tem aquela pergunta, puxa vida, por que eu não consigo falar inglês? Por que eu não consigo me expressar em inglês? Então, um dos caminhos é você estar motivado. Provavelmente você está com baixa motivação. Muito provavelmente você está com baixa motivação. Então, mas eu estou estudando inglês há 6 meses, há 2 anos, ou há uma vida toda, né? Como muitas pessoas dizem, e é muito comum, é importante, o desenvolvimento do idioma, ele requer esse contato, pode ser com o francês, com o italiano, com o japonês, com a nossa língua portuguesa também. Então, não há mal algum você permanecer em processo de estudo, né? E se você é essa pessoa, você se mantém em processo de estudo há anos, é porque a sua motivação em estar em contato com o inglês, que é o idioma que estamos falando aqui esta noite, ela está alta. Então, a sua motivação está alta e cada vez mais você vai se colocar em situações para se comunicar, né? Good to see you too, Jaque. Very good to see you. Aliás, eu acredito que o som esteja bom, todos estão ouvindo bem, né? O áudio deve estar bom, ninguém comentou nada. Se tiver qualquer coisa, deem um toque, tá? Ainda falando sobre a motivação, seja ela a motivação integrativa ou a motivação instrumentalista, como a gente falou, ou a motivação interna ou a motivação externa, independente de qual seja, é importante você encontrar aí esse ponto de ser um caminho gostoso, né? Um caminho que seja leve, para que você possa ter maior contato com a língua inglesa, seja através do seu diário, seja através da construção de vocabulário através de aplicativos, seja através do seu curso. Ou seja, o elemento curiosidade, ele é presente no seu desenvolvimento com o inglês, na sua relação com o inglês. Ou seja, você criou uma relação com o idioma, né? Então, quando você cria essa relação, vai ficando mais leve. Então, esse é o primeiro passo. Você
observando a sua motivação, isso vai trazer um ponto muito importante, né? Agora, se você não tem o contato com o idioma, tá? Você está vendo essa live aqui com a English Touch nesta noite, você está vendo a live com a English Touch agora, e você observa que nunca estudei inglês, né? Não tenho esse contato algum com o idioma em termos de desenvolvimento em comunicação. O que eu preciso? Então, realmente, você precisa desse segundo ponto, que é o desenvolvimento da língua mesmo. Vocabulário, ter maior familiaridade com os sons da língua, né? Então, os fonemas, eles são muito importantes, as estruturas. Então, o estudo em si vai te levar a um contato maior. E aí nós vamos nos aprofundarmos um pouco mais nesse ponto do idioma, tá? Falando sobre a língua, o estudo da língua em si, tá? Quando a gente fala em vocabulário, nós temos aí uma chave importantíssima, tá? Por quê? Porque quando falamos em vocabulário, em qualquer idioma, aliás, mas vamos nos ater aqui ao inglês. Há um elemento que é de grande importância. Imagine que você tem agora uma festa, né? E a festa vai começar daqui 3 minutos. E você precisa movimentar, mudar uma mesa de um lugar para outro, né? E você tem várias atividades ali acontecendo, várias coisas acontecendo. Daí você vira para uma pessoa e fala, você pode fazer bolo para mim? Você pode pegar aquela mesa ali, por favor, e trazer para cá? Então, você vira para uma pessoa e é exatamente esse movimento que você faz, né? Você pode fazer bolo para mim? Quando eu digo movimento, é um movimento físico, mas também é um movimento linguístico. Tá claro isso? Será? Tá confuso? O que é esse movimento linguístico? É você virar para alguém e você dizer, você pode fazer um favor para mim? Você pode pegar essa mesa? Então, automaticamente sai naturalmente. Você pode fazer um favor para mim? Então, você não para pensar. Você poderia, não, você poderá fazer. Você tem 3 minutos para começar a festa. Você precisa fazer essa movimentação já, né? Então, isso sai de forma natural. Isso é o que nós chamamos de bloco. Em inglês se chama chunk. Sou mais bonito, né? Falar chunk. O que significa chunk? Chunk é esse bloco que você vira para alguém e você pronuncia. Você não fica pensando, você não fica fazendo cálculos de se você usa estrutura, se você vai usar o futuro, o passado, se você vai ser mais educado ou menos educado. Enfim, claro, precisamos ser educados na nossa comunicação. Mas o ponto sai de forma natural. Então, esse é um elemento importantíssimo para que você possa se expressar em inglês de forma natural, de forma conectada. E, muito provavelmente, os seus bloqueios, o que te impede de soltar e falar inglês de forma natural, é a falta desse elemento, desse bloco, que são os chunks, né? Então, a falta dos chunks, eles levam a uma comunicação mecânica, onde você fica a todo momento pensando o que eu vou, qual palavra eu vou utilizar. Você poderia fazer, não, você poderá fazer, não há uma naturalidade na sua fala, né? Essa naturalidade não acontece, porque não está desenvolvido estes blocos, se ficar mais claro assim entender, né? Ou os chunks não estão desenvolvidos na sua fala, no seu desenvolvimento, né? Então, isso é muito importante, que você tenha essa consciência. Paulo, mas quais são os chunks, né? Exatamente esse. Um exemplo é esse, né? Could you do me a favor? Então, quando você fala, could you do me a favor?
você está pedindo um favor e está saindo de forma natural. Sua festa começa daqui 3 minutos. Você precisa pegar aquela mesa ali e trazer para cá. Então você diz, could you do me a favor? E ela sai naturalmente, sem pensar se você está usando could, can, né? Qual a palavra que você está utilizando. E sim, ela sai naturalmente. Acho que ficou claro isso, né? Essa questão dos chunks. E os chunks estão no vocabulário, né? Que a gente desenvolve muito numa prática constante, né? Nas suas práticas de conversação, elas precisam existir, tá? Nas suas aulas, nos seus encontros com meetups, né? Com pessoas de outros países, que é uma forma de estudo também, né? Para quem não conhece, é o Meetup, onde você encontra pessoas, meetup.com, né? Meetup.com, onde você conhece pessoas de todo local, todos os locais do mundo e que se encontram para falar inglês. Então, é meetup.com, né? O meetup.com, no caso aqui, .br, para quem está no Brasil, e você pode marcar reuniões e conhecer pessoas e falar em inglês. E aí você vai também ter essa oportunidade de construir mais conexão com a sua fala, construir mais blocos comunicativos ou chunks, tá? E na questão ainda, falando sobre vocabulário, nós temos o que nós chamamos de collocations. Esse collocations é a combinação de duas palavras, que elas vêm rapidamente, né? Já trouxe esse exemplo aqui, o Kaique está chegando agora também, a Verusca. É importante a gente retomar mesmo esse exemplo, né? O que que é um collocation? Você sabe? Um collocation é quando duas palavras se encontram, se conectam naturalmente. Em português, por exemplo, um exemplo claro de collocation é quando eu digo para você, olha, desculpe, mas você está redondamente enganada. A palavra que vem em seguida é enganada. Essa conexão de palavras se chama collocation. Mas a gente sabe disso porque somos nativos de língua portuguesa, né? Então, nós já temos já essa naturalidade, já sabemos que as palavras se conectam ali. Em inglês não é diferente. Você tem exemplos como shower, take a shower, a book, read a book, né? TV, watch TV, mas também se pode falar buy a TV. Você vai comprar uma televisão, né? Você vai assistir. Shower é o banho, então take a shower, tomar banho, né? A book, read a book. Então é o ler um livro, mas poderia ser também buy a book, poderia ser comprar um livro, né? Então esses collocations eles são muito importantes no seu desenvolvimento, né? Para que você possa se expressar em inglês de forma natural. Então, muito provavelmente, é por este motivo que você não consegue se expressar em inglês de forma natural. Pela questão da motivação, de você estar motivado em contato, motivada em contato com o idioma, de forma constante, eu diria, né? Para que seja algo, mas de uma forma que seja prazerosa, né? Que você goste, que você se divirta com esse processo. Segundo ponto, desenvolvimento linguístico, que aí entra vocabulário, estrutura, desenvolvimento dos sons, familiarizar com os sons do inglês. Então, entra a questão do estudo realmente, né? Que está ligado com a motivação, mas aí é o caminho do estudo mesmo. E falando sobre vocabulário, nós falamos agora há pouco sobre chunks, que são blocos comunicativos. Então, você precisa ter essa clareza do que é um bloco comunicativo. Então, aliás, aproveitando quem está aqui conosco no chat, né, colocar aí para a gente alguns blocos comunicativos que você já conheça, né? Se você é aluno, aluna da English Touch, você sabe do que eu estou falando, né? Você quer perguntar a profissão de alguém, então o que você pergunta? Então, a pergunta já vem naturalmente na sua mente, né? Você quer perguntar a minha profissão, você fala assim, mas o que você faz, né? Você é engenheiro, você é contador, o que você faz? Então, como que se pergunta isso em inglês de forma natural, né? Perguntas de nível prático, né? Quando você vai conhecer alguém, você quer perguntar a minha idade, por exemplo, né?
quantos anos eu tenho, né? Ou quantos anos eu moro nessa casa, por exemplo, ou quantos anos que eu trabalho como professor. Essas perguntas precisam vir de forma natural. Então, se você se encontra numa posição que você sente que você não consegue falar inglês, muito provavelmente você não está se desenvolvendo em inglês dessa maneira. Você não está se desenvolvendo de forma natural, ou seja, com os blocos comunicativos, que isso está conectado em vocabulário, né? Provavelmente você está aprendendo a estrutura, a sequência, põe né, a palavra na frente, outra atrás, não inverte, enfim, né? Então, isso é bem importante, né? Então, quem quiser colocar no chat, pode colocar tanto aqui no chat, em qualquer uma das nossas redes, para a gente poder interagir também e perceber, né? Coloque a pergunta completa, pode digitar aí no nosso chat, tá? Aproveitando aqui, eu vou só fazer uma postagem aqui, vamos ver se isso vai funcionar, né? Eu acho que não, essa postagem é o link, e aí eu vou fazer um pin aqui. Isso, deu certo, olha só. Então, nós também estamos num outro canal, caso queiram conectar, né? Então, olha só, a Débora compartilhou aqui conosco, né? Um chunk comunicativo, né? Um bloco comunicativo, um exemplo que a Débora trouxe aqui, foi Where are you from? Então, você quer saber de onde eu venho, né? Você é do Canadá, você é da Espanha, né? Da onde que você é? E qual um outro chunk? How old are you? Né? E se você quer saber a minha profissão, por exemplo, né? O que que eu faço como profissão, como trabalho? Qual seria essa pergunta, né? What do you do? Muito bem, a Silvia também aqui auxiliando, né? Esse é um exemplo. Vocês percebem o que que é um chunk? O chunk é esse, né? Estamos com a Ana Carvalho aqui também. Isso é um exemplo de chunk, ou seja, eu fiz uma pergunta, pedi, forme uma pergunta para saber qual a minha profissão. Imediatamente vem what do you do? Você não está pensando se é what, where, who, não. Você não está parando para pensar palavra por palavra. Simplesmente essa pergunta se apresenta, né? Um exemplo aí também, se você quer me perguntar se eu já tive alguma experiência na vida em viajar para o exterior, por exemplo. Como que será que seria essa pergunta, hein? Aí já é nível A2, né? Então, essa é uma pergunta, é uma conversa, né? A nossa live é uma conversa muito gostosa, como eu já falei, né? Eu gosto muito de estar aqui, por isso que essa interação é muito boa e também para que possamos encontrar formas de te ajudar, de te auxiliar a falar inglês de forma natural. Falamos sobre a motivação e agora estamos falando sobre a questão linguística, sobre o estudo do idioma realmente, né? Que entra vocabulário, entra desenvolvimento dos sons, que trabalha a pronúncia também, né? De você ouvir melhor, mas também pronunciar melhor as palavras, familiaridade, né? Isso é muito importante. E estruturas, e você vai pensar, poxa, então as estruturas não são importantes, né? Estudar gramática não é importante. Primeiramente que gramática realmente é um estudo muito mais profundo, tá? Tem muita gente que fala, aquele curso de inglês ali tem muita gramática, né? Não estude inglês com gramática. As pessoas colocam, né, um fantasma em cima da gramática, né? Então, primeiro que o acesso que nós, usuários da língua, né, você está aprendendo inglês para usar inglês para viajar, para participar de um congresso da sua empresa, para participar de reuniões, né, de conferências na sua empresa. Então, você está usando realmente. Você não é um professor que se formou para poder direcionar outras pessoas, para poder ensinar realmente. Então, nós, professores, nós estudamos gramática profundamente, né? Agora, as pessoas que vão usar o inglês para o dia a dia, você estuda as estruturas do inglês, tá? Existe uma questão semântica, inclusive, que é diferente quando a gente fala estudar estrutura, quando a gente fala estudar gramática, tá? Então, enfim, é importante falar sobre essa questão desse monstro, né? Se coloca, assim, uma coisa pesada, né, na questão das estruturas. Elas são importantes, mas elas não são as principais. Qual que é a principal?
de fato, é essa combinação. A combinação do vocabulário, seja através desse bloco comunicativo, a combinação dos sons, da pronúncia, né? Ouvir, desenvolver a sua compreensão auditiva e também a combinação das estruturas. Então, o que acontece também com muitas pessoas que criam um bloqueio para falar inglês e chega no momento e fala, eu não consigo falar inglês. Isso já aconteceu com você? Né? De você falar, puxa, na hora H eu não consigo falar. Né? Na hora que eu abro o microfone, não sai. Então, um dos pontos é também você estar priorizando demais só o vocabulário, ou priorizando demais só a pronúncia, ou priorizando demais o estudo de estruturas, ou gramática, como popularmente dizem, né? Então, priorizar demais algo não é bom, né? Porque senão você fica só com a mão ali nas estruturas. Então, se a estrutura não vem, se o tempo verbal não aparece na hora, você não comunica, você simplesmente trava. Diferente do vocabulário na questão dos chunks, daqueles blocos comunicativos. Porque se você sabe virar para alguém e falar, você pode fazer para mim? Pronto, você já comunicou. Você não está pensando se é futuro, se é presente, se é passado, se é pedido ou se não é pedido, enfim. Você não está preso na estrutura, você está simplesmente comunicando. Você pode fazer o favor para mim? Né? Que é, could you do me a favor? Ou, what do you do? Né? Ou, did you travel abroad? Or have you already traveled abroad? A Débora colocou aqui, do you already traveled abroad? E aí, para perguntar sobre a experiência, have you ever traveled abroad? Então, você já estudou na vida? Muito bom, tá vendo? É isso, é soltar, é comunicar, é colocar aqui no nosso chat, né? Muito bom, dando aqui um wave to Ana, very nice. Então, todos esses pontos, eles são importantes. Então, de novo, não segurar na mão de um elemento apenas, ou na pronúncia, eu fico fixo na pronúncia, porque eu tenho que ter minha pronúncia perfeita. Really? Será mesmo, né? Ou sério que você pensa dessa forma, que a sua pronúncia tem que ser perfeita, né? Será que a minha pronúncia é perfeita em português? O que que é uma pronúncia perfeita, né? Então, esse é um outro ponto que te bloqueia. Então, eu não vou falar a palavra enquanto eu não souber ela perfeitamente, eu não estiver pronunciando como um nativo. Aí vem de novo, um outro elemento importante, né? Preciso falar inglês como um nativo, né? É importante pensarmos, já estamos entrando naquele ponto das crenças, né? Que eu listei ali como os nossos pontos que nós vamos falar sobre hoje, né? Agora, se eu fosse colocar numa balança, certamente a recomendação da English Dutch é trabalhe os blocos comunicativos, esses chunks, né? Então, perguntar a minha idade, perguntar a minha profissão, da onde que eu venho, né? A experiência de vida, se eu já viajei para fora, por exemplo, se apegue, trabalhe essas perguntas, né? E se você perguntar para mim com que frequência que eu estudo inglês, por exemplo, né? Coloca aí para mim no chat, né? Aqui no chat, vamos falar chat, né? Coloque no chat como é que você perguntaria com que frequência que eu estudo inglês ou que eu faço aulas de inglês. Coloca para a gente também já ir desenvolvendo esses blocos comunicativos, né? E aí chegamos no ponto da pronúncia, né? Que é a pergunta, a minha pronúncia tem que ser perfeita, eu tenho que falar como um nativo de língua inglesa, né? Claro, se isso é um desejo seu, interno, nossa, eu desejo alcançar uma pronúncia perfeita, ótimo, você já tem a sua motivação aí com você. Vá, né, trabalhe, busque ouvir, repetir,
porque esse processo é um processo antigo, mas que funciona muito com ouvir e repetir, né? Essa prática de você ouvir e repetir um texto, por exemplo, um texto pequeno, um diálogo, né, um parágrafo, você ouve e repete. Depois você ouve e repete sem ler, tá? Não olhe, né? Não olhe o texto. Depois você ouve e copia. Copia, não precisa repetir. Essa é uma prática que um professor chamado Richard, dono das escolas Fisk, vocês já devem ter ouvido falar das escolas Fisk no Brasil. Mr. Fisk já é falecido, e eu aprendi com o Mr. Fisk esse caminho, né? Que é um caminho de laboratório, para que você possa melhorar a sua pronúncia, sim, quando você ouve e repete, lendo, né? Você está ali com o livro na mão, você está com o material ali, você está lendo, você ouve e repete lendo, depois você ouve e repete sem ler, tá? Não está lendo mais. E depois você ouve e escreve linha por linha. Então, essa é uma receita que nós da English Touch seguimos passando, né? E sempre mencionamos, obviamente, de onde que vem essa receita, que é do Mr. Fisk, né? Inclusive em agradecimento a todo o trabalho que o Mr. Fisk trouxe para nós aqui no Brasil, né? Então, que é um laboratório, você consegue fazer um laboratório em casa. Isso vai ajudar a sua pronúncia a estar cada vez mais próxima de um nativo, tá? Você pode também estudar os símbolos fonéticos, tá? Do inglês, e que é de fácil acesso na internet. Se você buscar símbolos fonéticos, pronúncia em inglês, você vai ter ali instruções claras de como você pode fazer essa leitura, né? Então, essa é uma dica importante para que você possa soltar a sua pronúncia, né? Porém, trago aqui uma pergunta, né? Uma reflexão. Será que, quando nós colocamos que a pronúncia ela deve ser igual à de um nativo, qual o motivo, né, de queremos falar como um nativo? Para que a minha comunicação seja clara, né? Seja clara, para que as pessoas entendam claramente o que eu estou falando. Tudo bem, mas se você ir nesse caminho de desenvolvimento, tá? Você se desenvolver na sua comunicação em inglês de forma mais leve, desconectado dessa preocupação que eu preciso falar como um nativo, certamente o processo será muito mais tranquilo, muito mais conectado. Você não vai ficar com tensões, com aquela questão, com todos esses pontos que te levam para o bloqueio. E aí o bloqueio, aí eu não consigo me expressar em inglês. Porque a minha preocupação em parecer nativo de língua inglesa é tão grande que eu me bloqueio, que eu esqueço a palavra shower, né? Ainda mais o take a shower, que é um collocation lá que nós falamos. Você esquece, porque a sua preocupação está focada em um ponto. Por isso que o ponto é não se apegar em um ponto apenas. Nem estrutura demais, nem vocabulário demais, nem a pronúncia, né, a fonética, de forma exagerada, né? É tudo realmente com equilíbrio, com conexão um ponto ao outro. Uma outra reflexão que a gente precisa ir também um pouquinho mais adiante nessa reflexão, né, para te ajudar a desconstruir essas crenças que te bloqueiam, tá? É que quando a gente fala de um idioma, inglês, nós estamos falando da Irlanda, da Escócia, da África do Sul, da Austrália, do Canadá. Nós estamos falando de muitos países, né? Nós estamos falando das Filipinas, por exemplo, né?
que foram colonizados também por países de língua inglesa, né? Então, estamos falando de muitos países, na Ásia, na Oceania, como eu já mencionei, Nova Zelândia também, né? Na África, muitos países de língua inglesa, né? Mesmo você pega um exemplo, a Nigéria, ela também, as pessoas crescem aprendendo inglês, né? Então, mesmo dentro da Inglaterra, você vai encontrar diferentes sotaques, né? Então, essa questão do sotaque, quando você falar, eu quero falar inglês como nativo, né? Então, qual é? E qual o sotaque que você quer ter, né? A gente passeia aqui pelo Brasil, você vai de Porto Alegre até a Bahia, você vai encontrar diferentes formas. Então, the bottom line is, né, o resumo da ópera é, solte essa questão, né, de querer falar inglês perfeito, né, o idioma perfeito, tá? E isso sim vai te ajudar. E é isso que te bloqueia, que faz com que você tenha aquele branco na hora, que você está se pegando demais em alguns pontos. E isso te leva para a ansiedade. Aí você fica ansioso, porque você tem várias questões para resolver, né? Falando em língua, que é isso que nós estamos falando, de language, realmente, né? Língua no sentido de desenvolvimento linguístico, tá? Eu trouxe para vocês um áudio, tá? Então, agradecendo a todos vocês que estão aqui comigo até agora, né? Que ouvindo a English Touch, participando, inclusive aqui. Good evening, Cláudio. How are you doing? Good to see you. O Cláudio também aqui conosco, a Débora e a Silvia, agradecendo a presença também da Ingrid, né? Muito bom. A Débora e a Silvia participaram aqui trazendo a pergunta, né? Eu perguntei, como é que você diz, como é que você me pergunta, apresenta... Let's get back again, vamos voltar. Então, eu perguntei, como é que você me pergunta a frequência que eu estudo inglês? E aí a Débora e a Silvia colocaram aqui, how often do you study English? Né? How often do you study English? Or how often do you learn English? Né? Muito bom, tá vendo? Tem um outro verbo aí, que é o aprender inglês, e o outro estudar inglês. Excelente, né? Excelente. A Silvia trouxe um comentário aqui, né? Nativo de qual lugar? Exatamente. Eu quero falar inglês igual um nativo. De qual lugar, né? De qual lugar, né? E a gente vai falar lá do sul da Flórida, né? Não, do norte da Califórnia. Então, a gente já precisa realmente sair desse pensamento, né? Quero falar inglês como nativo, né? Enfim, lógico, não estou desmerecendo o trabalho de irmos numa pronúncia mais clara, a gente poder ser entendido de forma clara, né, para evitar interrupções da comunicação, né? Claro, isso é, sim, muito importante, mas sem se conectar com essa questão do sotaque ou qual que é a pronúncia correta, enfim, porque isso só te leva para o bloqueio, tá? Muito bom. Então, eu trouxe para vocês, então, mais uma vez agradecendo, né, por terem ficado aqui comigo até agora, eu trouxe para vocês um áudio, tá? E que o pessoal aqui dessa rede social talvez não escute bem. Lá nesse link que está aqui, você vai escutar melhor. Se você quiser, clica nesse link, acesse, vamos lá para outra rede social, para a vizinha, onde você vai conseguir ouvir melhor, tá? Você vai conseguir ouvir melhor o áudio que eu trouxe para você. Então, esse áudio, ele está conectado, né, a esta situação aqui. Ó. Há uma foto que eu estou colocando lá na rede social vizinha. Então, você vai ver... vamos lá, vamos lá. Você vai ver qual que é o cenário, tá? Qual que é a foto que vai trazer aí uma situação. Se você não puder ir para outra rede social, não tem problema, tá? Porque você vai ouvir o áudio, você vai entender do que eu estou falando.
Então, você vai ouvir e você vai entender sobre o que estamos falando, tá? Se você clicar nesse link aqui, lá você vai ver a imagem. Se não, você vai conseguir ouvir, mas é que o som não está tão alto, tá? Então, tem... Só que aí eu não vou comentar ainda sobre o que que é. Enfim, eu acho que é importante também trazer para todos, né? É sobre o filme Forrest Gump, né? Com o Tom Hanks. Hora de tomar um pouco de água aqui, com licença. Hum, então, com o Tom Hanks. E aí eu vou trazer aqui um áudio para você. Eu vou tocar ele uma vez e eu gostaria que você me dissesse o que que você, se você conseguiu conectar alguma situação específica, conseguiu entender algum ponto do que foi dito ali entre o Forrest e essa senhora. Tem uma mulher sentada ao lado dele no banco, né, ali numa praça. E ele começa a conversar com ela. Então, a minha pergunta é, o quanto que você consegue captar de algumas informações? Então, primeiro ponto, tranquilize-se, né? Respira, solta, é o famoso breathe in, breathe out, né? Porque isso é importante, você soltar quaisquer elementos aí que te levam para o bloqueio, né? Nosso tema da nossa live é exatamente isso. Descubra o porquê você não consegue se expressar em inglês. Ah, mas eu não estou me expressando, eu estou ouvindo. É comunicação, né? A comunicação ela está conectada. Então é agora o momento de você ouvir, tá? E também em alguns momentos a gente causa bloqueios, né? A gente gera bloqueios para nós mesmos para escutar, parece que tapa o ouvido, né? Então, respira fundo, fique tranquilo, fique tranquila, e eu vou tocar esse áudio, tá? Eu vou tocar ele duas vezes, inclusive. Então, vamos ouvir. Para quem está aqui, está um pouquinho baixo o áudio, tá? Vamos tentar ver o quanto que cada um consegue alcançar aí. Prontos? Vamos lá? Mais uma vez, vamos tentar aqui. Só mais um minuto. Hello. My name's Forrest Gump. Do you want a chocolate? I could eat about 1.5 million of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Those must be comfortable shoes. Muito bem. Realmente está bem baixinho o som, né? Gostaria que colocassem aí no chat para ver se conseguiram captar, conseguiram ouvir um pouco ou não, né, do áudio. E vou tocar mais uma vez. Eu acho que agora vai ficar bem melhor o som. Todo mundo vai conseguir ouvir melhor. Forma aqui de poder aumentar bem o som para vocês, tá? Vai ficar muito bom. Preparem-se mais uma vez. Hello. My name's Forrest Gump. Do you want a chocolate? I could eat about 1.5 million of these. My mom always said
Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Those must be comfortable shoes. Muito bem. Então, vamos lá. Eu posso até tocar mais uma vez, uma última vez, mas assim, gostaria de saber como que foi agora, né? Agora o som ficou ótimo. Acho que deu para ouvir melhor. Coloquem aí para mim se conseguiram escutar, se melhorou o som ou não, né? E aí é realmente essa prática. Aqui eu estou trazendo uma prática para você observar o quanto que você conseguiu captar, né? Você conseguiu entender aí do listening. Coloquem no chat, qualquer uma das redes sociais aqui, para que eu possa observar o que ficou, tá? Então, enquanto estou aguardando vocês colocarem aí, se entenderam alguma pergunta, né? O som ficou ótimo na segunda vez. Thank you very much, Sil. Muito obrigado mesmo. Thank you. Então, conseguiu pegar alguma palavra? Né? O que ele está falando com essa mulher, né? Está sentada ao lado dele aí nessa tela. O que ele pergunta para ela, né? E ele comenta de uma pessoa, inclusive. Ele fala de uma pessoa. Perceba que, eu vou tocar mais uma vez, tá? Mas perceba que, quando eu vou abrindo, né? Eu mostrei aqui na imagem, tem na imagem a foto do Forrest Gump, sentado num banco de praça, com e uma mulher ao lado lendo uma revista, e ele começa a conversar com ela. Então, só de você ter essa imagem, você já consegue abrir uma percepção maior do que pode ser que ele irá falar, ou do que talvez ele tenha comentado com ela, porque ele puxa a conversa com ela, né? Banco de praça, ela está lendo uma revista, ele vai puxar a conversa com ela, né? O que será que ele fala para ela, né? Então você já consegue abrir um pouco mais. E aí eu mencionei que ele fala sobre uma pessoa, né? Uma pessoa da família dele. Quem que ele fala? Agora eu vou tocar pela terceira vez, e aí vocês vão perceber a diferença, né? A diferença do antes, do que você tinha entendido, e do que você vai entender agora. Vamos lá. Hello. My name's Forrest Gump. Do you want a chocolate? I could eat about 1.5 million of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Those must be comfortable shoes. Muito bem. Então, isso. E agora é o momento de eu receber um pouquinho desse retorno de vocês, né? O que foi que você escutou? E aí a gente vai chegar num ponto do que essa prática te leva a se desbloquear, né? Então, coloque aí o que foi que você entendeu, coloca aqui no nosso chat, né? Ou seja, ele fala, my name is Forrest. Olha só, a Débora já colocou aqui no chat, na outra rede social, ela entendeu bem ali, né? Então, exatamente, hello, my name is Forrest, né? E ele fala chocolate. You want chocolate? Muito bom. My mother likes box chocolate. Tá vendo? A Débora colocou lá no chat o que ela captou. Então, para isso, o que ela entendeu realmente, não é apenas uma captação, né? É o que ela entendeu realmente. Então, muito bom. Para isso, você precisa o quê? Soltar, né? Descer a ansiedade, ficar tranquilo, né? Ou seja, vamos lá, estamos conectados, mas também entrar nessa conexão, né? Então, a Silvia colocou aqui, ele se apresentou e falou sobre a mãe dele, né? A Silvia falando aqui também, muito bom. Então,
é esse processo, esse caminho de abaixar a ansiedade, breathe in, breathe out, né? E também de se conectar com a situação, né? Qual que é a situação? Ele está sentado num banco de praça, uma mulher ao lado lendo uma revista, ele puxa, conversa com ela. Então, é importantíssimo esse movimento, né? De não termos essa ansiedade de entender absolutamente tudo, né? I'm sorry. Então, isso é um caminho importante para que você possa se desbloquear. Na fala, também, ela acontece da mesma forma. Você está conversando com alguém, você tem uma entrevista de trabalho, você já sabe que você tem um nível A2 de inglês, um nível B1. Então, well done, vamos lá, né? Segue, a gente vai, vamos fazer essa entrevista, mas precisa ter bem essa clareza, né? De que você pode cometer erros, você não precisa falar inglês de forma perfeita, né? O que que é inglês perfeito, né? Ou quero falar inglês como um nativo, por exemplo, né? Então, não há essa necessidade. E por isso que eu listei isso também como crenças, né? São crenças que nós vamos construindo e essas crenças só servem para nos bloquear, né? Só para nos bloquear, nada mais, né? Pontos importantes que eu trouxe hoje nessa live, né? Descubra o porquê você não consegue se expressar em inglês. Os pontos foram, vou listar aqui mais uma vez, a questão da motivação é muito importante, que você esteja conectado, que você tenha clareza de que você tem uma motivação. Ah, mas essa motivação é externa, por conta da minha empresa. É a minha empresa que exige que eu fale inglês para que eu possa ser promovido, promovida, né? Ok, é uma motivação externa, é uma motivação aí, como nós chamamos aqui de instrumental, né? Uma motivação instrumental é o trabalho, enfim, é algo externo que exige isso e não é algo interno. Não tem problema, mas encontre um ponto em comum, internamente mesmo. Poxa, mas quais são os benefícios? Poxa, eu vou ganhar um pouco mais, eu vou ganhar a lot more, eu vou ganhar muito mais, como vocês veem nas pesquisas. Quem fala inglês ganha o dobro, né, de quem não fala inglês hoje no mercado. Você vai poder fazer viagens internacionais, tanto a trabalho quanto viagens pessoais, né? Você consegue comprar, você consegue negociar, você consegue expandir o seu campo de pesquisa, né, de estudo. Os livros que você lê, você poderá ler livros na sua língua mãe, mas poderá ler livros em inglês, né, artigos. Então, há um ponto aí que você vai encontrar internamente, que você vai dizer, poxa, eu quero estudar inglês, eu preciso dar esse primeiro passo, eu desejo dar esse passo. E aí muda, o cenário vai mudar, porque você deseja, não é a coisa do, puxa, eu tenho que ir lá para a minha aula, eu tenho que fazer isso. Então, esse ponto de motivação você precisa encontrar, né? Claro, se o seu curso ele é divertido, você gosta das suas aulas, da escola, da metodologia que é aplicada, né? O método em si que a escola propõe com aulas, né? Como você tem uma interação com seus colegas muito gostosa, melhor, né? Isso é um a mais, onde você vai ter maior motivação ainda. E aí você vai gestar mais e mais esse desejo de aprender inglês. E isso também vai te ajudar a se expressar de forma mais natural, né? Então, esse ponto da motivação é muito importante, né? Agora, a falta de conhecimento sobre o idioma, isso pode ser um ponto que te leva para bloqueio, né? Que te bloqueia para que você se expresse em inglês. Se você não conhece vocabulário, não tem estrutura, não conhece os sons, claro, isso é óbvio, isso vai realmente te levar a não conseguir se comunicar.
né? E aí nós falamos também sobre os pontos, né? Como é importante aquele bloco de comunicação, né? Aquele bloco comunicativo que é o What do you do? How often do you study English? How old are you? Né? Esses são blocos comunicativos. Ansiedade, vocês viram através dessa prática, né? Desse exercício que eu trouxe para vocês através do Forrest Gump, que se você tranquiliza, né? Você trabalha essa ansiedade, seja através da foto, através da imagem que você está vendo, que você vai assistir na televisão, ou algum teste que você vai fazer, ou até mesmo alguém que chega para você na porta do metrô e começa a falar com você e começa a apontar para um mapa que está na mão, você já sabe que a pessoa está pedindo informação. Então, essa observação do ambiente, do que está acontecendo, é importante para que você possa ouvir melhor em inglês. E, automaticamente, você saiba o que responder. Então, observar esse movimento que está acontecendo é chave, é muito importante para a sua comunicação, tá? Para que você possa entender a pessoa e para que você possa responder também. E aí você também controla a sua ansiedade. Há um ponto aqui que eu gostaria de trazer com relação à ansiedade, e principalmente com relação à compreensão auditiva, que muitas vezes há muitos alunos que quando vão fazer qualquer prática, como essa do Forrest Gump que eu trouxe aqui, quando vai tocar o áudio, a pessoa fecha os olhos. Ela faz assim, ó, fecha os olhos, como que de fato, né, você desliga uma habilidade para potencializar outra. Eu entendo qual o mecanismo, né? Mas, então, a cena é a seguinte: você tem que ouvir um áudio e responder algumas perguntas, ou entender o que está acontecendo ali. Atividade de compreensão auditiva normal do curso de inglês, que são importantes, né? De cursos de inglês, são importantíssimos. E aí, essa pessoa, na hora de ouvir, ela fecha os olhos, né? Para potencializar essa habilidade. Porém, não esqueça que você está deixando de observar a foto, o local onde a pessoa está. Há recursos ali, num vídeo principalmente, né? Olha, eu vou tocar um vídeo aqui para você assistir. Preste atenção, né? Observe, preste atenção no sentido, olhe, veja o vídeo, para que você possa também absorver elementos ali que vão te ajudar a entender melhor o que você tem que alcançar ali na compreensão auditiva, tá? Então, esse é um toque importante também, mas lembrando, eu também entendo qual o motivo de fechar os olhos, né? Potencializar uma outra habilidade. Mas também aproveitem esses elementos visuais. Falta de autoconfiança, né? Então, assim, é porque eu não falo igual o meu chefe, eu não falo igual um nativo, né? Eu preciso falar igual um nativo. Então, isso gera muita falta de confiança em si mesma, em si mesmo, né? Então, precisa ter essa autoconfiança. E se comparar com outras pessoas, no way, né? Você não precisa se comparar. Né? Como que é o seu português? O português é o português que você fala, que é seu, né? Não precisa ficar comparando com o outro. A sua língua portuguesa, a maneira como você fala. Claro, a gente pode, né, admirar pessoas e melhorar, né, a nossa comunicação. Isso é fato, tá? Em português. E todas essas crenças, né? Eu preciso falar igual nativo, eu preciso morar fora para poder me tornar fluente em inglês. Já ouviu essa? Ou já pensou nisso? Né? Só morando fora, 6 anos e meio, eu vou me tornar fluente em inglês. Isso é uma crença, né? Aliás, as pessoas que não se comunicam em inglês, não possuem um nível A1 do inglês, por exemplo, e vão para um país de língua inglesa e passam um ano, o quanto que ela aprendeu nesse um ano é muito pouco, comparado com um aluno que já tem um corpus, né, um desenvolvimento vocabular, estrutural, fonético maior, estudado aqui no seu país mãe e
se muda para um outro país, tá? Você ganha muito mais no intercâmbio, no estudo internacional, se você sair do seu país com pelo menos um nível A2, B1, tá? E o que é isso, né? Nível A2, nível B1, isso eu posso te contar tranquilamente na mentoria da English Touch. Então, se você não conhece a mentoria da English Touch, você consegue acessar aqui no link. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Acessem esse link para você descobrir o que é essa mentoria, né? Em poucas palavras, além de você saber o que é ser um aluno A1, A2, B1, B2, além de você entender esse ponto, você vai entender onde que você está nesse desenvolvimento, em que ponto você está. Ah, mas o que isso vai me ajudar, né? Muito, vai te ajudar muito. Pelo menos você vai saber de onde você está, em que ponto que você está, para você chegar aonde você deseja chegar. Aliás, você já sabe onde você quer chegar? Ou também não sabe? Se você não sabe, também é um outro ponto a se pensar, né? É um puxãozinho de orelha, né? Você precisa saber onde você quer chegar. Senão, você fica aí, ó, zanzando para lá e para cá, não sabe para onde vai, né? Não sabe se entra aqui, se sai de lá, se baixa o aplicativo X, se baixa o aplicativo Y, não sabe, né? Faz assim. E quando você vê, 20 anos se passaram e você ainda não fala inglês. Ó, come on, né? Então, vamos mudar isso. Então, o caminho para mudar isso é saber onde você está e onde você quer chegar. E para isso, a English Touch oferece de forma gratuita a mentoria com a English Touch, onde você pode acessar o link, você vai ver a agenda, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp e eu vou te dar essa mentoria de 1 hora com a English Touch, onde você terá todo esse diagnóstico. Além disso, saber como é que é o seu nível aí de ansiedade, quando você está ouvindo, quando você está falando, se você é mais emocional, se você é mais racional, e todos esses elementos compõem um bom estudo de língua inglesa. Tá? Então é isso, estamos chegando ao término da nossa live de hoje, né? E mais uma vez agradeço a presença de todos aqui, porque é com a presença de vocês que a English Touch existe, é com a presença de vocês que as nossas lives se tornam muito mais felizes, né? O enjoy the ride, que é aproveitar, né? Ou seja, gostar dessa jornada. E agora feliz aqui com os comentários, nossa queridíssima Ângela Rímulo aqui. Thank you very much, Ângela. Que coisa boa vê-la aqui também conosco nos comentários. Olha só que bom, né? Como é bom essa presença, né? De vocês estarem aqui. Então, agradeço profundamente. Entre em contato conosco e enjoy the ride, né? Apreciem esse caminho de aprendizado da língua inglesa, para que você fale, para que você se torne livre, né? Porque é isso que falar um segundo, um terceiro, um quarto, enfim, falar um idioma te traz liberdade. Ok? Thank you very much. Take care. Have a great night. Uma boa noite a todos, né? E não deixem de deixar o like de vocês ou compartilhar também, porque isso ajuda muitíssimo o nosso canal. Thank you. Bye bye. Take care.